Fala moçada do curso de Astronomia Básica, preparação para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e também lançamento de foguetes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino fundamental e médio e que está se preparando para a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, do curso de Astronomia Básica, aula de hoje, uma aula ainda sobre Sistema Solar, só que uma aula sobre luas. Vamos falar aí das principais luas do Sistema Solar, uma parte que cai bastante nas provas do OBA, tanto na prova anual quanto também nas seletivas. Vamos conhecer as características principais de algumas luas, como tamanho, como densidade, período de rotação, translação e, claro, características físicas normais. Lembrando que uma aula mais específica sobre o Sistema Solar será feita na formação do Sistema Solar, onde a gente entra em detalhes bem mais técnicos em relação à física. Então, essa aula de hoje é uma aula de apresentação das principais luas, ok? Bom, são os chamados satélites naturais, ou também chamados de luas. Na verdade, lua é a nossa lua, né? A lua do planeta Terra. Os outros são satélites naturais. Temos também satélites artificiais, que são aqueles que o homem faz e manda para o espaço para orbitar a Terra. Aí nós temos, então, satélites artificiais. Agora, aqueles que vieram da formação do Sistema Solar são chamados satélites naturais. E aí, a nossa lua tem esse nome. Você vai ver que por exemplo, luas de Júpiter não tem o nome de lua, né? As principais são chamadas de Ganimedes, Io, Calisto, Europa. Tá? Então, lua é uma especificidade da nossa lua. Agora, é comum, às vezes, você chamar de lua qualquer corpo que orbita um planeta. E essa é uma característica de um satélite, né? Ele é um astro que gira em torno do planeta. Lembrando que planeta é astro que gira em torno de uma estrela. Então, vamos lá. Vamos usar um históricozinho sobre as luas. Os primeiros satélites, com exceção da Lua, só foram descobertos a partir do ano de 1610 com Galileu Galilei. Foi quando ele apontou a luneta para o céu e aí ele descobriu as chamadas luas de Júpiter. Naquela época, 4 luas: Io, Calisto, Europa e Ganimedes. Tanto é que essas luas elas são conhecidas como luas galileanas. É claro que Júpiter não tem somente essas luas, ok? Além das luas de Júpiter, também Galileu descobriu as chamadas orelhas de Saturno, que nada mais do que os anéis de Saturno, certo? Mas vamos às luas, que é o que interessa. São as chamadas luas de Júpiter, chamadas de luas galileanas, e Europa, Ganimedes e Calisto. Essa questão sobre essas luas é muito comum nas provas, fique atento a elas. Em 1655 é descoberta uma grande lua em Saturno, que se chama Titã, é a segunda maior lua do Sistema Solar. A maior lua do Sistema Solar é Ganimedes, com 5.262 km de diâmetro. Repare que essa lua ela tem um diâmetro maior do que o planeta Mercúrio, né? Curioso isso. E ela é um corpo que gira em torno de um planeta, portanto lua. Mercúrio gira em torno do Sol, portanto planeta. Mas a Ganimedes ela tem um diâmetro maior do que Mercúrio. Um pouquinho sobre a nossa lua, apesar que eu vou fazer uma aula específica somente sobre a nossa lua, que seria a próxima aula. E aí eu vou falar muito mais coisas sobre a nossa lua, como, por exemplo, o complexo movimento dela em torno da Terra e, ao mesmo tempo, em torno do Sol, com geometria bastante avançada, mas falaremos disso na próxima aula. Então, apenas algumas informações sobre a nossa Lua. Primeiro, a Terra tem uma gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, a nossa Lua tem 1,6 metros por segundo ao quadrado. A velocidade de escape de um corpo na Terra é 11,2 km por segundo e na Lua é de 2,4 km por segundo. O que é a velocidade de escape? É aquela velocidade que você pega um corpo aqui na Terra, arremessa verticalmente e ele não mais cai. Ou seja, ele sobe de tal forma
que ele sai dos limites do campo gravitacional e aí ele passa a vagar no espaço sideral. Então isso é chamado velocidade de escape. Não confunda com a velocidade orbital, que é aquela que o astro gira em torno de outro. Na gravitação eu falo sobre as duas velocidades. A densidade da Terra é de 5,5 gramas por centímetros cúbicos, a da Lua é 3,35 gramas por centímetros cúbicos. Então repare que a Lua é um pouco menos densa do que a Terra. Nossa Lua não tem atmosfera, o céu é sempre escuro mesmo durante o dia, não chove, não há ventos e nem nuvens. As temperaturas oscilam entre menos 150 graus Celsius e 120 graus Celsius. A luz leva 1,25 segundos para viajar da Terra até a Lua. Então, se você apontar um laser da Terra para a Lua, num espelho que está lá, que foi colocado pelos astronautas, essa luz vai bater no espelho e voltar, vai refletir, mas só para ir ela leva 1,25 segundos. Lembrando que a velocidade da luz é de 300 mil km por segundo, isso significa que a distância da Lua até a Terra é maior que 300 mil quilômetros. Na verdade, essa distância é de aproximadamente 384 mil quilômetros. O diâmetro da nossa Lua, 3.472,2 quilômetros. Repare, compare lá com Ganymede, 5.200 para 3.400. Então, nossa Lua aí tem pouco mais da metade do tamanho de Ganimedes. A massa da Lua é de 7,35 vezes 10 a 22 kg. Isso dá por volta de 73 sextilhões de quilogramas. O período de translação, que é o tempo que ela gasta para girar em torno da Terra, um movimento bem complexo, falo disso na próxima aula, é de 27,32 dias. Na verdade, tem dois períodos, mas eu falo disso mais tarde. Rotação, ou seja, ela gira em torno do próprio eixo, e aí um detalhe importante, ela tem um período de rotação que é o mesmo da translação. Isso faz com que ela esteja com a mesma face sempre voltada para a Terra. Então há um sincronismo entre o movimento de translação e rotação da Lua, e isso é importante. O homem foi à Lua por 6 vezes e 12 astronautas pisaram no seu solo. Isso foi durante a missão Apollo da NASA. E já há uma previsão aí para o homem retornar à Lua em 2024 numa outra missão, que é a missão Artemis. Falo dela numa outra aula de astronáutica aí também para vocês. Nossa Lua, em algumas fotos, um lado e o outro. A quinta maior lua do Sistema Solar. Essa da esquerda é uma lua aí que está numa fase lua de sangue chamada. A foto da direita mostra muitas crateras da Lua. Essa face é a face que não é virada para a Terra, tá? É a face escura. Escura, vamos dizer assim, para nós, né? A gente não vê, ela está virada para o Sol. Pode estar virada para o Sol. E repare que ela é cheia de crateras. Essas são algumas fotos de missões que foram à Lua. Aí do lado de baixo, alguns equipamentos. E do lado direito, uma foto de algumas partes da Lua, algumas dunas, repare aí. Bom, luas de Marte são duas, Phobos e Deimos. As principais luas de Júpiter e o Europa, Ganimedes e Calisto. Ele tem um total de 79 luas. Saturno, Titã é a nossa maior lua, 5.150 km de diâmetro, um pouco menor do que Ganimedes. Tem também algumas luas importantes, como Rhea, Jápeto, Dione, Tétis, Encelado e Mimas. Hoje sabemos que Saturno tem em torno de 82 luas. Urano, em Titânia, Oberon, Umbriel, Ariel e Miranda, total de 27 luas. Netuno, então, é a maior, e Pluteu, total aí de 14 luas. Plutão tem 5 luas, Charon, o Caronte, é a lua principal, uma pequena lua. Esse é um mapazinho que te mostra, então, as principais luas do Sistema Solar. Começando pela Terra, Marte, Júpiter. Essas luas elas estão em ordem de posicionamento em relação ao planeta, beleza? Então repare que Júpiter tem uma lua lá chamada Amalthea, que é muito pequena, depois Io, Europa, Ganimedes, Calisto. E assim por diante. Essas são as luas de Marte, Phobos e Deimos. Repare, são
parecidas com batatas, né? Elas não têm um formato muito esférico, mas como é um corpo que orbita Marte, é considerado Lua. Muitos acreditam que essas luas, na verdade, são dois asteroides que foram capturados por Marte. Se você observar o aspecto das outras luas, que são redondas, essas daí são meio batatões, então tem mais o formato de um asteroide. São pequenas, né? Phobos tem 20 por 28 km, Deimos tem 12 por 16 km. Essa Ganymedes foi descoberta por Galileu lá nos anos 1600 e essa é uma foto da sonda Galileu, em homenagem a ele, feita em 1996. Então tá aí algumas fotos de Ganymedes. Parece um pouco a nossa Lua, né? Um gigantesco satélite orbita Júpiter a 1,07 milhões de quilômetros de distância. E essa Lua, dependendo de onde você estiver aí no planeta, em cidades, em regiões que não tem muita luminosidade nem muita poluição, você consegue vê-la a olho nu, um pontinho brilhante lá em torno de Júpiter. No binóculo você já consegue ver as 4 luas, tá? Facilmente. O diâmetro dela é de 5.268 km e é 8% mais largo em relação ao planeta Mercúrio. Então tá aí, ó. Ganymedes é a maior lua do sistema solar. Guarde a ordem dessas luas, tá? Que é isso que cai no Oba. A única lua do sistema solar que possui um campo magnético. Eu vou fazer o seguinte, as características que eu já vi em provas do Oba, eu vou sempre destacar em amarelo. Isso já foi questão do Oba. Então, ela possui um campo magnético, isso é importante. Ela possui 2 tipos de terrenos principais, regiões esbranquiçadas e regiões escuras, devido ao silicato presente na sua superfície. Então é uma lua que tem silicato, guarde isso. Planeta Titã, fotos feitas pela Cassini, que é uma sonda que passou por ali. E aí um detalhe importante, é o maior satélite de Saturno e o segundo do Sistema Solar. É o único satélite que possui uma atmosfera densa. Então atenção, atmosfera. Moçada, repare um detalhe importante. Toda vez que aparecer foto de astros, seja planetas, seja luas, e que você vê essa margenzinha aqui que você está vendo, ó, pouco acima da superfície do planeta, isso significa atmosfera. Repare isso é um detalhe importante e muitas vezes é explorado em provas. Então, às vezes ele te dá a foto e pergunta se tem atmosfera ou não. Então, essa é a imagem da Lua com sua atmosfera. Tá? É o único objeto além da Terra onde já foram encontradas evidências concretas da existência de líquidos estáveis na superfície. Isso não significa que seja água, pode ser de soluções aí de metano. A atmosfera dela é densa e opaca, existência de lagos de hidrocarbonetos líquidos nos polos, poucas crateras, várias montanhas e possivelmente vulcões. A atmosfera é composta principalmente de nitrogênio, nuvens de metano e etano. O clima inclui ventos e chuva, criando uma superfície similar à da Terra com presença de dunas, rios, lagos, oceanos de metano e etanos líquidos. Foi o que eu disse agora há pouco. Foi descoberta em 1655 pelo astrônomo Christian Huygens, sexto satélite a partir de Saturno, orbitando a uma distância de 1,2 milhão de quilômetros, formado principalmente de gelo e materiais rochosos. Então essa é Titã, uma lua de Saturno. Essa é uma foto que mostra Titã e Tétis passando por trás dela. Essa foto foi feita pela Cassini, uma bela imagem. Repare aí a atmosfera de Titã, tá? Essa parte meio azulada aí acima da superfície do planeta. Então, uma foto bem legalzinha feita pela Cassini. Essa também é uma foto da Cassini de Titã passando à frente de Saturno, também bem legal. Essa é Calisto, a terceira maior lua do Sistema Solar, também foto feita pelo Galileu em 1996, a segunda maior lua de Júpiter, certo? Então tá aí, ó, a terceira maior lua do Sistema Solar, a segunda maior de Júpiter, 99% do diâmetro de Mercúrio, ou seja, ela é quase do tamanho de Mercúrio, mas apenas 1/3 de sua massa. Então quer dizer que ela tem uma densidade menor. Calisto, da Lua. A quarta, por distância a Júpiter, possui rocha e gelo, provável oceano subterrâneo de água líquida a 100 km de profundidade. Superfície cheia de crateras, atmosfera extremamente fina, composta por dióxido de carbono,
ionosfera bastante intensa. Então essa é Calisto, guarde essas características, isso é importante. Essa questão aí, ó, provável oceano líquido no subterrâneo, também já foi questão da Oba, tá? Lua do sistema solar que tem subterrâneo de água líquida, Calisto, guarde isso. Devido aos baixos níveis de radiação, tem sido considerado o local mais adequado para uma base para a futura exploração humana do sistema Júpiter. Então essa é uma lua que gera um pouquinho de curiosidades aí em relação às suas características. Essa é Io, terceira maior lua de Júpiter, a quarta do sistema solar. Também foto feita pela Galileu, uma lua um pouquinho diferente, né? Você vê aí as cores, tudo devido à presença de silicatos em geral. Ela é ligeiramente maior do que a Lua, a quarta maior lua do sistema solar. Considerado o inferno de todo o sistema solar, já que é o local com maior atividade vulcânica, que chega a atingir temperaturas aí de até 1.700 graus Celsius. Então essa é Io, uma luazinha bastante perigosa. Com bastante crateras, né? Você observa e, claro, isso gera os vulcões vão gerar isso daí, né? As cores que ela se apresenta normalmente são branco, vermelho, laranja, amarelo e preto. Essa é uma foto de observatório Lowell da Lua Io e Júpiter. Então essa é Io passando pelo Júpiter em trânsito. Bela imagem. Essa é a Europa. Foto da Galileu também de 1996, uma lua bastante interessante, né? Essas estrias que você verifica aí parecem rios de sangue. Ela é uma lua bastante bonita. Ela tem algumas características importantes, olha só. É a sexta maior lua do sistema solar, ligeiramente menor que a Lua, feita de silicato e tem uma crosta de água e gelo e provavelmente um núcleo de ferro e níquel. Uma atmosfera tênue, composta principalmente de oxigênio. A sua superfície é estriada por rachaduras, raras crateras, o que faz com que sua superfície é a mais lisa do sistema solar. Existe uma hipótese que diz que há um oceano aquático abaixo dela, o qual poderia abrigar vida. Na verdade, essa lua já foi inclusive tema de alguns filmes. Então é uma lua com características, se você observar aí, já foi questão do Oba, qual é a lua que apresenta oxigênio na atmosfera? Europa. Então isso faz dela uma lua em que há uma previsão de uma missão para explorar essa lua com mais detalhes por causa dessas características que são muito semelhantes ao que nós temos aqui na Terra. Então, talvez, quem sabe, no futuro próximo aí, teremos uma missão para explorar a Europa. Muito bem, moçada. Nessa aula, a intenção era justamente essa, era apresentar as maiores luas do Sistema Solar. Estamos aí naquele bloco de aulas do Sistema Solar. É claro que existem muito mais luas, evidentemente, abaixo de Europa tem algumas que são um pouco menores, mas essas que eu citei nessa aula são aquelas que têm uma exploração maior em relação às provas do Oba. Então eu vou parar por aqui. Na aula seguinte vai ser uma aula somente sobre a nossa Lua, vamos falar de todo o movimento, de toda a geometria, mas em relação às luas do Sistema Solar, eu recomendo que você guarde um pouquinho das características dessas 6 luas, que são as 6 maiores luas do Sistema Solar, beleza? Então guarde isso é muito explorado em questões de prova do Oba e também das seletivas, beleza? Muito bem, com isso fechamos essa aula. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos, não se esqueça de se inscrever no canal e grande abraço e até a próxima.